Escola da Magistratura, falando sobre um tema que eu reputo dos mais relevantes para quem lida com direito administrativo na atualidade. E aqui é uma casa que sempre sou muito bem recebido, né? Muito bem acolhido. Me sinto muito à vontade, porque sou formador aqui da SMEC, né? Apresentei a minha dissertação de mestrado aqui na SMEC, também foi uma gentileza da casa permitiu que eu apresentasse a minha dissertação aqui. E eu reputo que a Escola da Magistratura do Estado do Ceará, ela andou muito bem quando elegeu a tarde de hoje para debatermos sobre o PL 1292 de 95, que trata sobre a nova lei de licitações. É uma discussão que está bem latente em vários lugares do país. Temos aí conhecimento de eventos já discutindo o PL em Brasília, São Paulo, Belo Horizonte. E aí, conversando com o meu dileto amigo Ângelo Vettorazzi, disse: Ângelo, essa discussão não chegou ainda no estado do Ceará. Eu desconheço, pode até ter acontecido, eu não tomei conhecimento, mas eu desconheço discussão sobre a nova lei de licitações aqui no estado do Ceará. E como é que anda esse projeto de lei, pessoal? O projeto de lei 1292, ele foi muito impulsionado no final do governo Temer. Teve início no Senado, foi para a Câmara dos Deputados. Em março desse ano foi aprovado o regime de urgência e em 17 de setembro, ou seja, há menos de 30 dias, o texto base, já com as emendas parlamentares discutidas, foi aprovado, fechado na Câmara dos Deputados e remetido de volta para o Senado Federal, né? Então, nós temos aí um projeto de lei que já tramitou da primeira casa para a segunda, voltando de novo para o Senado Federal, com uma tendência muito grande de, em pouco tempo, a gente ter uma nova legislação de licitações e contratos, né? Quando eu falo nova legislação de licitações e contratos, meus amigos, é uma lei que revoga tudo que nós temos em matéria de licitações e contratos. Revoga a Lei 8666 de 93, revoga a Lei 10.520, a Lei do Pregão, revoga a Lei do Regime Diferenciado de Contratação, a Lei do RDC de 2011, né? Então, ela cria um capítulo novo no Código Penal, tirando a parte criminal dos crimes de licitações da legislação administrativa e jogando para a legislação penal. Então, a tendência é que nós temos um marco regulatório muito inovador, muito novo, e que eu reputo ser muito importante a gente começar a estudá-lo. Porque nós vamos ter, como eu vou falar aqui mais na frente na apresentação, obviamente um prazo de adaptação, né? Um prazo de adaptação, mas a tendência é que as pessoas comecem a se preocupar quando da obrigatoriedade da aplicação da norma. Isso aconteceu recentemente com a Lei das Estatais. A Lei das Estatais é de 2016, estava com a vacância de 2 anos. Quando foi em junho de 2018, um monte de gente começou a se desesperar porque tinha que aplicar a nova Lei das Estatais, um regime novo de licitações e contratos para as empresas públicas e sociedade de economia mista, quando a gente tinha um prazo de 2 anos para se adaptar e para estudar a nova norma. Isso não é interessante que a gente faça com a nova lei de licitações, né? É interessante que a gente comece a estudá-la. É possível que tenha alterações no Senado Federal ainda? Sim, é possível. Algumas pequenas alterações, sim. Mas eu acredito que substancialmente o texto está pronto. O que foi da Câmara para o Senado, já em regime de urgência, a tendência é que fique. E o objetivo da exposição de hoje, pessoal, de forma alguma é esgotar a temática. Nós temos uma norma que é muito grande, bem maior que a Lei 8666, até porque ela é uma união de várias normas que nós já temos, tá entendendo? Quem estuda licitações e contratos ainda está digerindo essa norma, e aí eu me incluo nessas pessoas, né? Nós ainda estamos estudando o projeto de lei,
digerindo seus institutos, analisando as repercussões, as diferenças e tudo mais. E claro que em algum momento vão começar as efetivas capacitações, treinamentos sobre a nova lei. O objetivo de hoje é traçar um panorama geral daquilo que eu, na minha concepção, eu, Felipe, verifiquei já que são alterações significativas e que merecem, já saltam os olhos as alterações. Não está passando, Flávio. Está aí, pronto, passou. Deu certo. É só voltar aqui. Primeiro, meus caros, queria conversar com vocês sobre normativos que influenciam o PL 1292. E das várias influências que nós temos, eu reputo as principais, essas 3 influências aqui. A Lei do Regime Diferenciado de Contratação, Lei 12.462 de 2011. Para quem não se recorda, o regime diferenciado de contratação ele foi instituído em 2011, quando o Brasil se comprometeu internacionalmente com os Jogos Olímpicos no Rio, a Copa das Confederações e a Copa do Mundo. O Brasil criou esses compromissos internacionais que demandaria um esforço do poder público para implementar uma série de políticas públicas, de construção de estádios, mobilidade urbana, etc. e tal. E a gente se viu numa situação em que a gente não tinha uma legislação de licitações ágil, desburocratizada, que permitisse que o Brasil honrasse com as obrigações assumidas internacionalmente. Foi quando surgiu o chamado RDC, Regime Diferenciado de Contratações, com alguns instrumentos mais flexíveis, mais ágeis de contratação, que passam a ser absorvidos pelo PL 1292. Temos uma grande influência, claro, da Lei do Pregão, a Lei 10.520, que vai ser revogada. A nova norma revoga expressamente, mas incorpora muitos dos institutos do pregão. Quem aqui trabalha com pregão sabe que essa modalidade de licitação é um sucesso no âmbito administrativo, né? E o formato eletrônico, então, nem se fala. Pregão hoje corresponde, sem dúvida, pelo menos no âmbito federal, a pelo menos 95% das contratações são feitas por pregão, né? Então, o pregão ele continua existindo, mas incorporado à norma geral de licitações e contratos e, obviamente, influencia o PL 1292. Também nós temos uma forte influência aqui da Lei das Estatais. A Lei das Estatais ela é de 2016, né? Foi uma norma que foi gestada, ela tramitou no Congresso Nacional dentro de todo o contexto de investigação da Operação Lava Jato, cujos atos de corrupção ocorreram basicamente nos contratos, nas licitações e contratos da maior estatal do país, a Petrobras. Então, alguns mecanismos, principalmente mecanismos de governança pública, incorporados à Lei 13.303 de 2016, também influenciam o PL 1292 de 95. Veja que o PL é bem antigo, né? A lei é de 93 e já começou-se a se falar em uma nova lei de licitações em 95, né? Claro que as alterações mais substanciais, o incremento mesmo do projeto de lei veio a acontecer mais recentemente e por isso que ele tramitou mais rápido nos últimos anos. Isso aí é a base, pessoal. Nós temos influência, aqui eu vou mostrar para vocês, de legislação europeia, diretivas europeias da União Europeia de contratação pública influenciaram em parte o PL 1292. Nós temos influência de decisões do Supremo Tribunal Federal, que eu vou mostrar para vocês aqui, acerca de responsabilidade trabalhista do poder público em contratos de terceirização, de mão de obra. E eu vou mostrar para vocês como é que a decisão do Supremo, agora de março de 2017, em controle difuso de constitucionalidade, já repercutiu em um dispositivo do projeto de lei de licitações. Nós temos aqui influência de alguns posicionamentos do TCU, que já eram bem firmados na jurisprudência daquela corte e foram incorporados ao PL 1292, e também influência de algumas instruções normativas do Ministério do Planejamento. Para quem não sabe, no âmbito do Poder Executivo Federal, o Ministério do Planejamento expede, Ministério do Planejamento que agora foi incorporado ao Ministério da Economia, né?
o Ministério sempre expediu inúmeras instruções normativas tratando sobre vários assuntos de contratação pública. Por exemplo, uma das instruções normativas mais conhecidas é a IN 05 de 2017, que trata da contratação de serviços, né? Ela é válida, é vinculante ao Poder Executivo da União, mas ela é tida como uma boa prática para toda a administração pública. Inclusive, há manifestação do CNJ no sentido de que a IN 05 de 2017 ela é uma boa prática que é passível de ser adotada no âmbito do Poder Judiciário como um todo, da União e dos Estados. E aí são as influências, meus caros. Vou passar agora a analisar com vocês algumas das alterações que eu reputo as principais. Primeiro, a norma altera as modalidades licitatórias, pessoal. Nós temos, e aí você já percebe que o artigo 27 já não traz duas modalidades bem conhecidas, pessoal, que é a tomada de preços e o convite, né? Tomada de preços e convite. Nós passamos até agora o pregão, agora incorporado à Lei Geral de Licitações, que ele ficava em uma norma apartada, a concorrência, o concurso e o leilão e o chamado diálogo competitivo, que é nítida influência do diálogo concorrencial da Diretiva 24 de 2014 da União Europeia. Vou explicar para vocês como funciona. Então, nós temos agora essas modalidades de licitação. Um ponto que chama a atenção é que as modalidades de licitação agora, pessoal, elas não são vinculadas a valores de contratação. Quem estuda a Lei 8666 é acostumado a fazer a variação, a escolha de modalidade de acordo com o valor da contratação, né? Existe o valor do convite, o valor da tomada de preço, o valor da concorrência. No PL de licitações não tem isso. Felipe, como é que vai ser a escolha da modalidade de licitação? Dentre essas que a legislação permite. A escolha, pessoal, vai ser de acordo com o objeto da contratação. O que vai definir se eu vou utilizar um pregão, a concorrência, o concurso, o leilão, um diálogo competitivo, vai depender do objeto e não do valor da contratação. O pregão, ele continua tendo a mesma premissa da Lei 10.520, ou seja, para aquisição de bens ou serviços de natureza comum. De natureza comum. Aqueles que podem objetivamente ter os seus parâmetros definidos no edital de licitação. Tanto que a própria norma fala que o pregão e a concorrência, eles terão o mesmo rito procedimental. A gente vai ter o mesmo procedimento, pessoal, tanto para o pregão como para a concorrência. A diferença vai ser o objeto, ou seja, a aquisição de serviços tidos por não comuns, concorrência. Obra de engenharia, que não pode ser por pregão, concorrência. Mas isso desvinculado de um valor específico, pessoal. Você vê aqui, ó, o artigo 17, ele fala das fases do procedimento licitatório, e aí eu vou já voltar para esse artigo 17, e o artigo 28 vai dizer lá, ó, a concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum a que se refere o artigo 17. Então, não vai ter variação na fase procedimental. Isso é muito bom para o poder público, pessoal, porque você não cria vários processos administrativos com rotinas diferenciadas a depender da modalidade de licitação. O que vai variar vai ser apenas o objeto. Mas o trâmite da licitação, ele vai ser o mesmo. E uma coisa que chama a atenção aqui nesse artigo 17, pessoal, não sei se vocês perceberam, que eu coloquei aí em vermelho, 3 fases aí do procedimento. Apresentação de propostas, julgamento e depois a habilitação. Não sei se vocês se recordam, mas no procedimento comum da Lei 8666, a habilitação ocorre antes do julgamento. Quem vem alterar isso aí é a lei do pregão. O pregão altera isso aí e traz o julgamento para frente da habilitação. E isso é um sucesso. Porque a gente sabe, quem trabalha com licitação, sabe que a fase de habilitação é uma das fases mais complexas da licitação. Porque você tem habilitação jurídica, habilitação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal trabalhista e por aí vai. Aí o que é que acontecia no rito comum da Lei 8666? Todo mundo que queria participar da licitação participava da fase de habilitação. E aí depois da fase de habilitação você tinha uma fase recursal, administrativa, dos deferimentos ou da habilitação ou da inabilitação.
Depois dessa fase, você tinha a fase de julgamento das propostas e se abria um novo prazo de recurso contra a fase de julgamento. Agora não, a gente inverte. O julgamento é objetivo, a gente coloca antes da habilitação, de modo que a gente só vai habilitar aqueles licitantes que tiveram as melhores propostas. Então, se você cria uma regra em que você julga primeiro, e aí aqui vigora o princípio do julgamento objetivo, em tese ele é para ser ágil, e só depois você habilita, você não precisa fazer a habilitação de todo mundo. E veja que nessa sistemática você tem uma fase recursal única ali no inciso 6. Então você otimiza o procedimento eliminando mais uma fase recursal que existia na Lei 8666, desburocratizando e simplificando a sistemática, pessoal. Simplificando a sistemática. Felipe, não pretendo entrar nessa seara, mas só para, nem mencionei aqui nos slides, mas como é que vai acontecer a dinâmica dessas licitações, pessoal? Passa a prevalecer aqui, pessoal, o que a gente chama de modos de disputa. A administração ela vai poder, quando da edição do edital, escolher um modo de disputa. A gente vai ter modo de disputa aberto, modo de disputa fechado, ou modo de disputa combinado, aberto ou fechado. O modo de disputa fechado é aquele tradicional dos envelopes fechados ou propostas fechadas. Envelope é uma coisa muito antiga, né? Agora em tempos de licitação eletrônica, né? Mas propostas fechadas. E o que a gente conhece no pregão são as propostas abertas, os lances abertos. Então essas formas de disputa elas podem ser utilizadas uma ou outra, ou podem ser inclusive combinadas, a depender do edital de licitação que vai definir essa forma de procedimento. Diálogo competitivo, pessoal. Talvez em termos de modalidade de licitação, isso aqui seja o que nós temos de maior novidade no âmbito do PL 1292 e o que nós temos também de maiores incertezas sobre como procedimentalizar essa modalidade de licitação. O diálogo competitivo, como eu já falei para vocês, ele é influenciado aí por uma diretiva europeia de 2014 que traz lá o chamado diálogo concorrencial. E eu trouxe essa ilustração porque ela mostra dois momentos antagônicos, né? Um primeiro momento ali das pessoas parece que confraternizando, há um aspecto de união, e depois você tem ali a briga, né? A competição. E o diálogo competitivo é basicamente isso, pessoal. Ele tem duas fases. Uma delas que é a fase do diálogo, que é a fase da amizade, da parceria, e a segunda fase é a fase da competição. Por que essa modalidade ela surgiu? Ela surgiu da onde essa ideia de você dialogar para depois você competir? Nós vivemos um mundo a dinâmica das soluções de tecnologia e de inovação, pessoal, elas modificam muito rápido no tempo. As soluções de tecnologia que a gente pensa para tornar real alguma política pública, às vezes elas sequer existem. Às vezes eu, poder público, eu sei o que eu quero em termos de solução de tecnologia. Eu quero um programa que faça isso, isso, aquilo, outro. Mas eu não sei como é que eu vou conseguir esse programa, e esse programa não existe no mercado. O que existe é na minha cabeça o que eu quero. Agora, como eu vou chegar até esse objeto que eu desejo, em termos de solução de tecnologia, eu não tenho a mínima noção. Se eu não tenho a mínima noção, o que é que eu vou fazer? Eu vou lançar um edital convidando as empresas, agentes econômicos que trabalham na seara da tecnologia, para que a gente possa dialogar sobre a melhor solução para eu chegar até o meu objetivo. Eu estou aqui, eu sei o que eu quero lá na frente, mas eu não sei o caminho para eu chegar até essa solução de tecnologia aqui. Eu quero E aí, pessoal, a gente pode imaginar uma série de coisas. Eu quero fazer uma integração das redes de saúde federal, estadual, municipal, com laudos eletrônicos
em que os médicos do Sistema Único de Saúde tenham acesso a todo o prontuário médico, independentemente de onde o cara for atendido, qualquer coisa, pessoal, que você imaginar. Eu quero isso, eu não sei como é que eu vou conseguir. Eu tenho plataformas distintas, uma plataforma nos estados, eu tenho plataformas federais, eu quero unir esse negócio aí, mas eu não sei como é que eu vou fazer isso. Mas aí eu chamo os agentes econômicos para a gente dialogar sobre qual é a melhor solução tecnológica para eu chegar até aquele fim. E aí o poder público vai dialogar com os agentes privados, vão dar sugestões, propostas, ideias. Ao final dessa fase de diálogo, o poder público ele vai poder ter mais concretude do caminho que ele precisa buscar para atingir os objetivos que ele quer atingir. E aí ele vai lançar um novo edital, abrindo a fase de competição. E ele escolhe uma solução de tecnologia, e a partir dessa escolha, ele abre um novo edital com prazo de 60 dias úteis, para que, com base agora em premissas concretas, todos aqueles que atuam naquela área possam apresentar suas eventuais propostas, tanto técnicas como de natureza econômica. É interessante que nos critérios de julgamento do diálogo competitivo, a norma nem estabelece qual é o critério de julgamento específico. É melhor técnica, é técnica e preço, é maior retorno econômico. Não fala. Fala que tem que se desenvolver um critério de julgamento que seja o mais vantajoso para a administração pública. E isso vai ser definido caso a caso. Então, o diálogo competitivo, pessoal, ele tem esse viés ainda de ser algo muito novo. Algo que a administração vai começar a pensar como fazer. E quando você fala de questões envolvendo tecnologia, pessoal, as contratações são muito complexas. Pelo menos para o profissional do direito, eu reputo muito complexas. Às vezes, para o pessoal da TI, não. Eu recordo que, recentemente, eu dei uma capacitação na empresa de tecnologia aqui do estado do Ceará, na ETICE, né? E dentre as coisas que a gente discutiu lá, foi sobre a contratação do serviço de nuvem para prover nuvem para o estado do Ceará. Porque o que acontece hoje no estado do Ceará é que a ETICE, ela adquire nuvem, ela comercializa essa nuvem para os órgãos estaduais. Secretaria de Saúde, Secretaria de Segurança Pública e tudo mais, né? Só que antes disso, ela tem que adquirir nuvem da Microsoft, da Google, dessa galera. E o edital para aquisição de nuvem, pessoal, Big Data, é muito complexo. Tecnicamente, ele é muito complexo. Tá entendendo? Então, quando a gente vai analisar um edital desse, a gente já tem uma dificuldade. Se você não tiver com alguém da área de tecnologia do seu lado para ir traduzindo aquilo ali, você não consegue. Tá entendendo? Então, a implementação do diálogo competitivo vai ser um desafio para o Estado, mas vai ficar a ferramenta à disposição. Eu trouxe aqui, ó, pessoal, a influência, que é a Diretiva Europeia 2014/24, as duas fases, e aqui, pessoal, é o conceito trazido lá no artigo 6º do PL, ó, modalidade de licitação para a contratação de obras, serviços e compras em que a administração realiza diálogo com licitantes previamente selecionados, mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender suas necessidades, devendo os licitantes apresentar a proposta final após o encerramento do diálogo. É justamente isso. Fase do diálogo, fase da competição. Claro que você tem um capítulo dentro lá das modalidades, pessoal, que vai ser mais minucioso como se desenvolve essas duas fases. Eu falei aqui só mesmo do conceito e para vocês terem uma ideia geral do que é esse negócio chamado diálogo competitivo. Orçamento sigiloso, pessoal. Esse negócio chamado orçamento sigiloso, meus caros, ele surgiu no nosso ordenamento jurídico em 2011 com a lei do RDC, do Regime Diferenciado de Contratação. Quando o orçamento sigiloso surgiu no ordenamento jurídico, apareceu inúmeros artigos, textos, manifestações contra o orçamento sigiloso. Por um motivo que me parece trivial, muito simples.
Quando se fala em licitação pública no nosso país, pessoal, já existe a pecha de algo errado, de algo que foi criado para não dar certo, que foi feito para fomentar fraude, corrupção, desvios. Então, quando você fala que trabalha com licitação pública, então, o pessoal vai dizer assim, trabalha com coisa errada, né? Trabalha com marmota, né? Já é assim. Aí vem uma norma, às vésperas da Copa do Mundo e da Copa das Confederações, em que o Brasil tem que correr para fazer um bocado de contratação, e aí lá no meio você joga dizendo que os orçamentos serão sigilosos. Aí pronto, não. Já estão querendo esconder alguma coisa. Já estão querendo esconder. A prática nos mostrou, entretanto, meus caros, que é fundamental para a administração ter boas propostas, em muitos casos, que o orçamento realmente ele seja sigiloso. O que é que significa esse orçamento sigiloso, pessoal? Por isso que eu coloquei aqui na caricatura e no desenho, né, na imagem, é segredo ou sigilo? Porque sigilo é diferente de segredo. Aqui nós não estamos falando de um orçamento secreto ou de um orçamento inexistente. Nós estamos falando de um orçamento que ele existe, porém ele não é revelado previamente para os licitantes. Isso não significa, repito, não significa que ele não exista, e 2, não significa que os órgãos de controle não possam ter acesso, porque toda a legislação que fala sobre orçamento sigiloso, e aí tem a lei do RDC, a lei das estatais de 2016 e o PL 292, ele sempre resguarda a possibilidade dos órgãos de controle interno e externo, e aí vem Tribunal de Contas, Ministério Público, etc., terem acesso às informações acerca do orçamento. O que nós temos a preocupação aqui é de não revelar para aqueles que vão nos apresentar propostas o que a administração está disposta a pagar. Mas nós temos internamente, no processo administrativo de contratação, essa informação? Sim. Existe a pesquisa de preço, existem os valores de referência, os valores que serão referência para que a administração aceite ou não aceite propostas dadas pelos licitantes. Agora, não tem necessidade de eu informar isso previamente para os licitantes. Porque o que é que acontece na prática? Pode perguntar para qualquer pregoeiro. Se você divulga o orçamento da licitação, as propostas dos licitantes são coladas. São coladas naquilo que a administração está disposta a pagar. E eu já acompanhei um pregão eletrônico, eu sempre menciono isso, aqui no Hospital Universitário Federal, eu tive a oportunidade de acompanhar um pregão eletrônico para aquisição de medicamento hospitalar de natureza simples. Era algodão, luva, agulha, eram umas coisas bem simples. E aí não tinha orçamento divulgado. Aí eu me lembro que a pregoeira estava aqui fazendo pregão de determinado item, que na pesquisa de preço que ela tinha como valor de referência de aceitação das propostas, o item era em torno de R$2. Só que os licitantes não sabiam. Aí as propostas, pessoal, que estavam lá rolando, a briga entre os licitantes, 80 centavos, 82 centavos, 90 centavos. E ela aqui podendo aceitar até R$2. Você acha que as propostas iam estar nesse patamar se o preço tivesse divulgado lá no Comprasnet? Não estaria. Não estaria. Então, o orçamento sigiloso é isso. É você resguardar essa informação para você ganhar em economicidade. E a informação depois ela é revelada. E aí o PL de licitações traz isso, ó. Desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso, em hipótese que o sigilo não prevalece para os órgãos de controle interno e externo, como eu disse para vocês, e isso já vem na lei do RDC e na lei das estatais, e o orçamento será tornado público apenas e imediatamente após a fase de julgamento das propostas. E aí você mostra para os licitantes qual era o seu preço de referência, até para que seja claro como foi o critério de aceitabilidade da proposta. Valores de dispensa de licitação, pessoal. Mais uma alteração aqui que eu reputo de natureza bem simples, porque os nossos valores são muito defasados, né, pessoal? Apesar da gente ter tido uma alteração recente dos valores lá do artigo 24, inciso 1 e 2 da Lei 8666, os valores de dispensa
de licitação, esses valores eles sobem consideravelmente no novo PL e passam a ser idênticos aos valores trabalhados hoje nas estatais, pessoal. Esses valores que vocês têm aí, de R$100.000 para a contratação de obras e serviços de engenharia ou serviço de manutenção de veículos automotores, que é uma novidade, e de 50.000 para os demais serviços em compras, esses dois valores aí já são os valores que estão sendo praticados pelas empresas públicas e sociedades de economia mista desde a edição da Lei 13.303 de 2016. Então, nós temos aí um aumento significativo nos valores de dispensa de licitação. O uso da tecnologia, pessoal, talvez isso seja um dos principais aspectos que o PL ele traz com muita força. É a questão do uso da tecnologia nas contratações públicas. Meus caros, a gente vive um momento, no âmbito do direito administrativo, e eu não falo nem só das licitações, dos contratos, mas no âmbito do direito administrativo, que eu digo que é o momento da governança. A gente vem caminhando efetivamente para trazer para a administração pública aspectos de governança corporativa que já são tão caros e tão entranhados já na iniciativa privada. E nós estamos caminhando agora para o momento da governança pública, da busca da efetiva eficiência, da ética, da probidade, do resultado. Nós temos aí diversos decretos saindo, inclusive no âmbito federal, no final de 2017, saiu o decreto de governança pública no âmbito federal. Vai sair daqui uns dias um decreto de governança nas contratações públicas no âmbito federal. E o uso da tecnologia, pessoal, em qualquer rotina administrativa, minimiza sensivelmente os riscos de ocorrência de fraude e corrupção. Sensivelmente. Eu digo isso porque há estudos, pessoal, da Transparência Internacional. Na verdade, são dois estudos distintos que o pessoal faz cruzamento de dados, que é um estudo da Transparência Internacional acerca do chamado Índice de Percepção da Corrupção. Não sei se vocês já tiveram acesso a essas informações. Existe um índice de percepção de corrupção em que os países do mundo todo são ranqueados pela Transparência Internacional. E a ONU ela tem outro índice que fala sobre as administrações tecnológicas. Qual o grau de tecnologia que as administrações públicas têm no âmbito das suas rotinas. Quando você cruza essas informações, pessoal, você conclui que quanto mais tecnológica for a administração pública, menor o índice de percepção de corrupção naquela determinada sociedade. Eu fiquei sabendo recentemente que lá no âmbito da União Europeia, você sabe qual é o país mais tecnológico que tem na União Europeia? Estônia. Na Estônia, as únicas coisas que não se faz em termos de serviço público pela internet é casar, divorciar e transferir um imóvel. O resto é tudo feito online. Tudo feito online. Negócio impressionante. Agora, claro, é uma realidade de um país muito pequeno, né, e tudo mais. Mas, enfim, o uso da tecnologia, pessoal, ele tira das rotinas e dos processos algo que é condição para o ato de corrupção, que é o aspecto humano. O aspecto humano. O aspecto humano, pessoal, ele é inerente ao ato de corrupção. Quanto mais a gente conseguir automatizar rotinas administrativas, menor é a possibilidade de fraude. Eu dou um exemplo sempre muito simples, pessoal. Hoje, como é que você emite certidão negativa de débito no âmbito federal? Site. Sistema da Receita Federal. Não tem outra forma. Tá entendendo? Como é que você frauda? Salvo se você fraudar o documento, você criar um documento falso. Mas como é que você consegue, lá de dentro da Receita Federal mesmo, um documento assinado e carimbado mesmo por um servidor da Receita Federal dizendo que você não tem débitos com a Receita Federal? Tem. Agora vai tirar uma certidão negativa de débito de um município pequeno em que a emissão ainda é feita ali por um servidor com carimbão. Você tem um aspecto humano. A possibilidade de ocorrência de um ato de corrupção é muito maior. E aí vem o PL, pessoal, e traz, por exemplo, nesse artigo 12, dizendo que nos processos licitatórios,
os atos serão preferencialmente digitais, de forma que possam ser produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico. E aí, a própria lei fala que quando não puder o processo ser eletrônico, acho que é outro dispositivo aqui, deixa eu ver se está aqui, está aqui, ó. As licitações serão realizadas preferencialmente sobre a forma eletrônica, admitida a forma presencial desde que motivada, e ainda assim deve ter a sessão pública registrada em ata e gravada mediante recursos de áudio e vídeo. Ou seja, quando eu não puder fazer minha licitação de forma eletrônica e eu tiver que fazê-la presencialmente, eu tenho que justificar porque não estou usando a forma eletrônica e fazer gravação da sessão em áudio e vídeo. E quando eu vi esse dispositivo, eu me lembrei quando eu estava morando no Cariri, tinha um conhecido meu lá que ele trabalhava na Volkswagen, lá do Cariri. E ele trabalhava nessa parte de venda corporativa, venda para empresas e participação em certames licitatórios. Aí uma vez eu encontrei com ele lá no Sirigato do Pedro. Tem alguém aqui que é do Cariri? Né? Pronto. Estava ali no Sirigato do Pedro, lá em Juazeiro. E ele dizendo, rapaz, hoje eu fui participar de uma licitação lá no interior do teu pai, que era o interior do meu pai. Foi mesmo, rapaz. O que foi que houve? Rapaz, aquisição pela Câmara dos Vereadores de um veículo. Eles queriam comprar um carro, tomei conhecimento da edital, fui lá. Diz aí se eu encontrava onde era a sessão. Não localizou. Diz que rodou, foi na Câmara dos Vereadores, foi no gabinete do prefeito, foi em todas as secretarias e simplesmente ninguém tinha conhecimento de onde estava havendo esse certame licitatório. Não tinha conhecimento. Aí ele dizendo, rapaz, eu achava que a licitação tinha sido revogada, alguma coisa assim, e voltei para Juazeiro. Na semana seguinte, eu tomo conhecimento. Houve a sessão, tem uma ata. Eu digo assim, ter ata não significa dizer que houve, né? Então, mas tem a ata lá, das pessoas que compareceram e tudo mais, data, dia, hora, o cara que ganhou e tudo mais, né? E aí, você vê, se fosse num momento em que você já exigisse, pelo menos a gravação em áudio e vídeo, poderia ser solicitado, né? Certo? Eu quero ver como foi, quem é que estava lá, cadê essas pessoas, né? Então, existe muita força aqui no PL das licitações acerca dessa questão do uso da tecnologia, pessoal. Portal Nacional de Contratações Públicas, pessoal. Aqui eu acho um negócio fundamental para a organização das contratações públicas como um todo. Porque o objetivo aqui é agora a gente criar um grande portal em que todos os entes da federação deverão participar. Claro que tem uns prazos de adaptação mais alongados para municípios pequenos, lá nos atos de disposição transitória da norma. Mas a ideia é você ter um grande portal nacional, pessoal, que vai trazer os planos de contratação anual, os catálogos, os editais de credenciamento, atas de registro de preço, contratos, notas fiscais, tudo, pessoal. Tudo de todas as administrações públicas, né? Um grande portal. Hoje, por exemplo, a gente tem muita dificuldade em matéria de aplicação de penalidades administrativas em saber, por exemplo, se determinado licitante que está concorrendo na licitação federal, se ele não sofreu, por exemplo, uma pena de declaração de inidoneidade por um município. Muita dificuldade disso. Porque, segundo as regras atuais, pessoal, se um município, pode imaginar, tu está em Pedra Branca? Está onde agora? Boa Viagem. Pronto. Se o município de Boa Viagem aí, que meu caro amigo Zuma é magistrado, aplicar uma pena de declaração de inoleidade, meu amigo, essa empresa ela não pode participar de licitações da União. Agora, aonde que a União Federal vai tomar conhecimento que o município de Boa Viagem aplicou em algum licitante lá a pena de declaração de inidoneidade? É muito complicado, porque são muitos municípios, são muitas estruturas administrativas, né? São muitas estruturas administrativas. Não termo, né? Hã? A repercussão seria no âmbito da responsabilidade ideológica. Porque se declaro que não sofri nenhuma Sim, né? exatamente. Que é falho. Isso, que é falho. Mas a contratação em si ocorreria, né? Porque
o que a gente queria evitar, né? Só ficaria na mera declaração mesmo. E o compliance, pessoal, no PL 1292 de 95? Muito tem se falado sobre esse negócio chamado compliance, né? Agir em conformidade, criar instrumentos em determinada organização, seja ela pública ou privada, sistemas de controle interno, sistema de gestão de risco, né? Muito se fala hoje do compliance em várias vertentes, né? Compliance trabalhista, compliance tributário, compliance ambiental. É um negócio bem na moda mesmo. E como é que esse negócio chamado compliance vem aí nos programas no PL 1292? Primeiro, o que a gente chama de programa de compliance, aqui a nossa legislação, pessoal, ela chama de programas de integridade, certo? Programas de integridade. Que são esses programas instituídos no seio das organizações, e aí públicas e privadas, que têm por objetivo mesmo impedir atos de corrupção, atos de controle interno dentro das instituições, estabelecer as políticas de integridade interna, de relação daquela empresa com outros fornecedores, pessoas jurídicas, etc. e tal. Ou seja, o compliance é agir em conformidade com a lei. Agir em conformidade. Os programas de integridade, pessoal, eles não são uma novidade no nosso ordenamento jurídico. A Lei Anticorrupção de 2013, a LAC, ou Lei de Improbidade da Pessoa Jurídica, ela já trouxe em um dos seus dispositivos esse negócio chamado Programa de Integridade. Lá na Lei Anticorrupção, pessoal, os programas de integridade ou programas de compliance, eles aparecem como um fator que pode resultar na diminuição de pena da lei de corrupção. Ou seja, a pessoa jurídica ter um programa de integridade ou instituir um programa de integridade, aperfeiçoar um programa de integridade já existente, pode resultar em atenuação das penas previstas na lei anticorrupção. Na lei anticorrupção. Depois de 2013, pessoal, principalmente a partir de 2017 e 2018, começaram a surgir inúmeras normas estaduais, e aí eu chamo a atenção para a legislação que já existe no estado do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Mato Grosso, fazendo exigência dos agentes econômicos privados que tenham programas de compliance como condição para contratar com o poder público. Aqui no estado do Ceará nós temos uma lei de dezembro de 2018, não me recordo o número agora, mas depois eu posso passar para vocês, que ela não cria uma obrigatoriedade, mas fala que os órgãos do Poder Executivo Estadual, eles devem fomentar que os agentes econômicos privados que tentem se relacionar com o Estado do Ceará, por meio de contrato, convênio, parceria, o que quer que seja, tenham um programa de integridade, um programa de compliance. Então, nesses últimos anos, isso se tornou algo muito presente no âmbito do ordenamento jurídico. Você ter programa de integridade como condição para contratar com o poder público. Como condição para contratar com o poder público. Ficou muito famoso, pessoal, o programa de integridade da Petrobras. O programa de integridade da Petrobras, após a Operação Lava Jato, foi completamente reformulado. Hoje a Petrobras ela faz uma avaliação, que a gente chama um due diligence, muito pesado das empresas que querem contratar com a Petrobras. Ela faz uma classificação de risco das empresas como de risco baixo, médio e alto. Se a empresa for de risco alto, ela nem pode participar das licitações da Petrobras. E nessa avaliação de risco, a Petrobras vai analisar se a empresa já está envolvida em outros escândalos de corrupção, se os seus sócios respondem ações criminais por atos contra o poder público ou de outra natureza, quais os países com os quais aquela empresa, aquela pessoa jurídica ele se relaciona, ele mantém contrato, a depender dos países, e tem uma série de países lá, da Ásia, África, América Central, que a Petrobras reputa países de alto risco de corrupção. E aí eles fazem uma classificação bem pesada mesmo para as pessoas se relacionarem com a Petrobras.
Mas a ideia aqui é exigir do agente econômico privado também que tenha na sua estrutura um programa de compliance, mas não só um programa de compliance para inglês ver, um programa de compliance efetivo. E a Controladoria Geral da União, pessoal, a CGU, já tem um manual, não lembro se é um manual que eles chamam, alguma coisa assim, falando de todos os requisitos para você avaliar se um programa de integridade ele é realmente efetivo ou não. Já há isso no âmbito da Controladoria Geral da União. E esses programas de integridade, pessoal, caíram aqui no PL de forma muito pesada. De forma muito pesada. Primeiro, nós vamos ter programa de integridade como condição para contratar com o poder público em licitações que a norma chamou de grande vulto. Claro que o valor de grande vulto aqui é muito alto mesmo. No âmbito do PL, grande vulto são licitações acima de 200 milhões de reais. Nas contratações de obra, serviço ou fornecimento de grande vulto, o edital deverá prever a obrigatoriedade da implantação de programa de integridade pelo licitante vencedor no prazo de 6 meses contados da celebração do contrato. Claro que não se exige que ele tenha previamente esse programa, pessoal. Por que não se exige previamente e sim depois da contratação? Porque ter um programa de compliance é caro, isso implica em custo. Você exigir previamente de um licitante que tem só uma expectativa de direito, que ele já tem um programa de integridade, isso pode ser visto pelos órgãos de controle como algo restritivo de competitividade, porque você está impondo um ônus previamente à contratação. Eu, Felipe, entendo, veja que aqui acima de 200 milhões de reais, o edital deverá prever a obrigatoriedade. Eu, Felipe, entendo que abaixo de 200 milhões de reais ele pode prever a obrigatoriedade desde que justificado. Não vejo problemas. Entendeu? Não vejo problemas. Tanto que as legislações estaduais que nós já temos, pessoal, eles estabelecem valores bem pequenos, bem menores. Acho que o Estado do Rio de Janeiro, o LDF, que é 5 milhões de reais, a partir de 5 milhões já tem que ter programa de integridade. O Estado do Rio Grande do Sul estabeleceu valores pequenos. Em determinadas contratações lá no Estado do Rio Grande do Sul, é 340 mil reais. Já tem que ter programa de integridade. Não sei nem como é que eles vão instrumentalizar isso aí. Talvez tenham muita dificuldade, né? Porque o Distrito Federal, em 2017, estabeleceu valores baixos e depois aumentou em 2018 porque viu que não tinha condições, né? Porque é um custo muito alto. Agora, isso aqui já é o que a gente esperava que o PL trouxesse. Porque muitas normas estaduais já trazem isso aí. Só que o PL avança nessa questão da integridade, pessoal, e estabelece também como um dos critérios de desempate nas licitações. Em caso de empate de 2 ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios. Inciso 4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade conforme órgãos de controle. Ou seja, então já tenho aqui programa de integridade como condição para participar do certame ou da contratação em algumas situações, e eu tenho um programa de integridade como critério de desempate, e a lei avança. Aplicação de penalidades, pessoal. E isso aqui foi influência muito forte da lei anticorrupção. Aquela mesma regra que eu disse para vocês que tem lá na lei de corrupção de 2013, que pode gerar atenuação de pena da LAC por ter programa de integridade, você vai ter aqui também, ó. Parágrafo 1º do artigo 54. Na aplicação das sanções serão considerados, inciso 5, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade. E aí, para você fazer uma mensuração de multa a ser aplicado com base na norma, para você fazer uma mensuração de quanto tempo você vai deixar o cara inabilitado para participar de um certame licitatório. E a lei continua, pessoal, e estabelece o programa de integridade como condição para reabilitação de licitante punido com declaração de inidoneidade. Porque a gente sabe que o licitante, quando leva a pena de declaração de inidoneidade, ele tem o prazo de reabilitação, que ele pode voltar a participar de certames licitatórios. Aí a norma estabelece que nesses casos aí, dos artigos 8 e 12 do caput do artigo 153, exigirá como condição de reabilitação de licitante a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade. Eu acho que esse dispositivo aí, não sei se intencionalmente ou não, ele tem uma falha de redação. Por quê, pessoal? Os casos dos incisos 8 ao 12 do artigo 153
São condutas gravíssimas, pessoal. Todas elas passíveis de punição com declaração de idoneidade, que é a punição mais grave da lei de licitações. Quando se criou a regra da reabilitação, do programa de integridade para fins de reabilitação, pegou-se 2 casos e eu, Felipe, eu não consigo ver de que forma esses casos são mais graves do que os outros que estão no meio e por que eles foram excluídos. Vocês estão entendendo? Eles colocaram inciso 8 e 12. Eu acho que devia ser do 8 ao 12. Semana passada eu até já falei com a assessoria jurídica do senador Eduardo Girão, né? Eu estou em contato com a assessoria dele, porque como voltou para o Senado, para eles verificarem se esse dispositivo realmente saiu do Senado para a Câmara, sim. E aí eles ficaram de verificar como foi o texto, para ver se, porque a depender da forma como saiu do Senado para a Câmara, ele pode voltar para o Senado e pode voltar para a redação original, né? E aí eu estou fazendo contato com o gabinete do senador para ver se eles concordam realmente com o que eu estou defendendo, que deveria ser dos incisos 8 ao 12, e em concordando se isso pode haver uma alteração ainda no Senado Federal, né? Pode passar aí também, por favor. Contratos administrativos, pessoal. E aqui a gente já está caminhando para o final. Eu sei que vocês podem estar cansados, sexta-feira à tarde. Com a principal alteração, pessoal, uma das alterações que eu acho muito interessantes no regime contratual. Quem aqui tem o costume, trabalha ativamente com licitações, sabe que os contratos de maior prazo de execução que nós temos são os contratos de serviço continuado, em que a gente pode ter uma execução de até 60 meses, né? O mesmo não ocorre com os contratos de fornecimento. Ainda que sejam objetos que continuamente a gente precisa. A gente sabe, quem aqui operacionaliza a licitação, sabe que existem alguns objetos em contrato de fornecimento que você reiteradamente tem que fazer licitação. Anualmente tem que fazer licitação para comprar a mesma coisa. Isso já tem causado alguns problemas, até de falta de alguns insumos necessários à administração pública, porque você tem todo ano que operacionalizar uma licitação, o produto acaba, aí você tem que abrir um novo certame e tudo mais. O Tribunal de Contas da União já teve a oportunidade, pessoal, de analisar, por exemplo, a licitação do Ministério da Saúde para aquisição de hemoderivados, que são contratos de aquisição, mas que não podem ultrapassar a questão relativa à validade dos créditos orçamentários, que é como estabelece lá o artigo 57 da Lei 8666. E aí o Ministério da Saúde vai ao TCU e diz assim, TCU, o problema é que eu não posso fazer contrato de mais de um ano. Eu não posso fazer contrato de mais de um ano, eu tenho que estar isso aqui comprando reiteradamente esse determinado produto e acaba faltando lá na ponta do Serviço Público de Saúde. Aí, nesse caso, teve um acordo do TCU que, inclusive, autorizou o Ministério da Saúde, pessoal, a tratar a aquisição de hemoderivados como contrato de serviço fosse e fizesse contratos mais longos. Mas isso foi um caso bem específico. Eu me recordo quando eu dei capacitação aqui para o pessoal do Complexo Hospitalar Federal, do Hospital Universitário aqui e da Maternidade Escola. Eles estavam dizendo, rapaz, professor, aqui a gente tem que adquirir aquele oxigênio hospitalar, aquele tanquezão, né, que tem o White Martins e tal. Aquilo ali é a aquisição. A gente paga por metro cúbico, né, do gás. Só que para você mudar a empresa, quando ganha outro licitante, é uma operação de guerra. Para você trocar de um dia para o outro, o cara que vai ser o fornecedor desse gás aqui, você tem que mobilizar Autarquia Municipal de Trânsito, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, deixar os médicos, todo mundo aqui sobre aviso do pessoal que está dentro das UTI aí recebendo esse oxigênio. Você tem que fazer uma operação noturna, que venha a empresa, a outra saia, a outra chegue. Todo ano tem que fazer isso. E aí eles dizem, a gente fica torcendo que a empresa que já está lá, ela ganha a licitação. Porque não tem esse transtorno todo. Porque é contrato de aquisição.
Aí vem o PL e diz assim, ó, pessoal, a administração poderá celebrar contratos de até 5 anos, vírgula, na hipótese de serviço e fornecimento contínuo. Contrato de aquisição. Veja que não são contratos de 5 anos, são contratos de até 5 anos, pessoal. Aí, ontem eu estava fazendo uma aula de abertura do curso de pós-graduação de licitações e contratos, que vai ter aqui em Fortaleza, presencial, do pessoal do Centro de Ensino Renato Saraiva com a Faculdade de Arixá. Quando a gente estava falando sobre isso aqui, aí uma determinada pessoa que estava na plateia perguntou assim, professor, mas não é muito perigoso a administração fazer contratos de aquisição de prazo muito longo, né? De prazo muito longo, questão de variação de preço, pode ter variação cambial, tudo mais. Aí eu disse para ele duas coisas. Primeiro, nós continuamos a ter os mecanismos de revisão dos valores contratuais, seja para mais, seja para menos, né? Eles continuam existindo, né? De reequilíbrio econômico e financeiro do contrato. Outra coisa, algo que a gente tem percebido muito, pessoal, nos últimos decretos que saíram sobre contratação pública e no próprio PL, é que hoje o legislador mostra de forma muito clara que ele quer planejamento das licitações. A ideia é que a gente gaste muito tempo, pessoal, no planejamento das contratações públicas. Por isso que se fala hoje nos chamados planos anuais de contratação, para otimizar isso aqui, para otimizar essas contratações. A gente discutiu isso aqui na SMEC. Naquele último curso, no curso que eu dei aqui de jurisprudência de licitações e contratos, Flávio, a gente estava discutindo essa questão do fornecimento, do atendimento das comarcas. O colega aqui deve lembrar, né? Tinha um magistrado aqui, salvo engano, não sei se era de Tauá, eu acho que era de Tauá, tá entendendo? Que ele reclamou, né? Ele reclamou porque ele disse que fazia o levantamento das necessidades e tudo mais, do que a comarca iria precisar, mas não sentia um feedback do tribunal no que diz respeito ao atendimento. Aí o pessoal do tribunal também trouxe as suas dificuldades, que eram sim justificadas. Foi um momento meio de sessão de psicologia ali, tá entendendo? Era um desabafando do lado, o outro desabafando do outro. No final era como se estivesse todo mundo chorando junto, tá entendendo? Cada um com suas dificuldades, né? E aí foi até interessante porque o magistrado diretor do foro, que aqui é um órgão demandante, né? Ele entendeu qual era a dificuldade do pessoal do setor de licitação e de contratação do tribunal, né? Também tem suas dificuldades, né? E a gente estava falando sobre isso, essa questão do planejamento das contratações, que elas evitam fracionamento indevido de despesa, você ganha economia de escala, porque você faz contratações de maior número de objetos, na medida que você tem maior organização das contratações. E isso tende, pessoal, por que eu falei isso nesse ponto? Porque isso tende a gerar contratações mais organizadas, mais precisas no que diz respeito às necessidades da administração pública e na definição do objeto a ser contratado. E aí a administração vai contratar melhor. É importante, principalmente para contratos mais longos, que a administração contrate bem. E esses planos anuais de contratação, eles são fundamentais. A administração vai ter que se organizar. Vai ter que se organizar para evitar a ausência de fornecimento de insumos e a ausência de prestação de serviços que são necessários ao funcionamento da máquina administrativa. Pode passar. Responsabilidade trabalhista nos contratos de terceirização, pessoal. Esse dispositivo aqui eu achei interessante porque ele sim é uma influência de uma decisão do Supremo Tribunal Federal em março de 2017, em um recurso extraordinário interposto pela União Federal, em que se discutia a questão da responsabilidade da administração pública por dívidas trabalhistas das empresas de terceirização contratadas pelo Estado. Vou contar uma historinha aqui para vocês rapidinho, pessoal. O que é que acontece? Hoje nós temos o artigo 71, parágrafo 1º da Lei 8.666, que fala que
as dívidas de natureza trabalhista, tributária, comercial, mais alguma coisa lá, não se transfere para a administração pública, o seu inadimplemento por parte do contratado não transfere a responsabilidade para o poder público. Ponto. Não transfere a responsabilidade. É isso que fala a Lei 8666. E já se discutiu muito a questão da constitucionalidade desse artigo 71, parágrafo 1º, e nós tivemos uma ação declaratória de constitucionalidade, a DC4, salvo engano, 16, a DC 16, em que o governador do Distrito Federal, a DC4 é da Lei 9494, em que o governador do Distrito Federal, ele discutiu a constitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 71, e o Supremo Tribunal Federal declarou na oportunidade a constitucionalidade. Disse que era constitucional o parágrafo 1º do artigo 71. Só que o que aconteceu na prática, pessoal? A Justiça do Trabalho nunca acolheu de bom grado essa decisão do Supremo Tribunal Federal. E o que é que a Justiça do Trabalho reiteradamente fazia, inclusive com a chancela simulada do TST, pessoal? A Justiça do Trabalho fazia assim, ó, o que o Supremo está dizendo aí, nessa ADC 16, é que a responsabilidade do poder público não é automática. O descumprimento de obrigações trabalhistas não gera automaticamente responsabilidade do poder público, mas se houver falha na fiscalização do contrato, tem responsabilidade por culpa em vigilando. E aí a administração pública vai responder subsidiariamente pelas dívidas trabalhistas. Só que o pior não era isso, não. Como é que a Justiça do Trabalho, pessoal, aferia essa questão da falha na fiscalização? Fazia a aferição por presunção. Se houve descumprimento de obrigação trabalhista, presume-se que houve falha na fiscalização. Logo, a responsabilidade trabalhista. Qual é a diferença disso e responsabilidade automática, pessoal? Nada. Nenhum. Qual era o efeito prático do julgamento da ação declaratória 16 de constitucionalidade? Nenhum. Até que agora, em 2017, chega um recurso extraordinário da União no Supremo Tribunal Federal e a União diz assim, olha, Supremo, desde que você julgou a ADC 16, a Justiça do Trabalho descumpre o que o Supremo decidiu. Porque eles desmembraram a súmula 331 do TST e criou uma regra de responsabilidade específica do poder público e julga por presunção. Ou seja, o que vocês disseram aqui e nada, na prática é a mesma coisa. Aí o Supremo, no julgamento desse recurso extraordinário, vem dizer o seguinte, olha, tudo bem, União, você tem razão em parte. Você tem razão em parte. E o que é que o Supremo decide, pessoal? O Supremo decide que não pode ser interpretado literalmente o parágrafo 1º do artigo 71, ou seja, não existe a total exclusão de responsabilidade da administração pública. Ela pode ocorrer sim, a responsabilidade subsidiária. Desde que haja, e aí é essa terminologia que o Supremo usa no acórdão, prova inequívoca de falha na fiscalização do contrato administrativo. O que é que significa dizer, pessoal? Que pode haver responsabilidade? Sim, desde que na ação trabalhista tenha instrução processual que demonstre de forma inequívoca que houve falha na fiscalização do contrato. Vocês entenderam a diferença, pessoal? Então, pode ter responsabilidade? Eu achei certa a decisão do Supremo. Eu, particularmente, acho certo. Eu não acho que o poder público deveria ser completamente isento de responsabilidade. Poxa, imagina aí, eu tenho uma empresa de terceirização que eu contrato, faço licitação, as pessoas estão aqui trabalhando, estão nos servindo na vigilância, na limpeza, na copa, no secretariado executivo, o que é que seja. E aí, a empresa que eu contrato e eu tenho que fiscalizar, ela não paga as verbas trabalhistas e eu não arco com nada? Eu também não concordava com essa tese, pessoal. Agora, eu também arcar automaticamente por qualquer dívida trabalhista, também concordo.
E aí vem o Supremo e faz essa ponderação e isso é acolhido pela legislação, inclusive. Parágrafo 2º vai dizer assim, ó, pessoal. Exclusivamente nas contratações de serviço contínuo com dedicação exclusiva de mão de obra, a administração responderá solidariamente pelos encargos previdenciários, isso já era previsto na Lei 8.666, e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas, se comprovada falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contratado. Pessoal, tem contrato que é fiscalizado e bem fiscalizado e ainda assim as empresas descumprem regras trabalhistas, pessoal. Isso é possível de acontecer. Eu me lembro que eu estava dando um curso de fiscalização de contratos administrativos no Tribunal Regional do Trabalho aqui da 7ª Região, pessoal. E alguns fiscais e gestores de contrato revelaram que nas contratações do TRT existe descumprimento pelas empresas contratadas de algumas obrigações trabalhistas. Veja aí, pessoal. Se o cara é contratado pela Justiça do Trabalho e ele tem a cara de pau a ele descumprir a regra trabalhista, tu imagina o que ele não faz em outros órgãos públicos, pessoal. Isso me chamou muita atenção porque uma vez eu dei parecer, chegou para mim na consultoria, contratos de terceirização do INSS, pessoal, em que havia descumprimento de cumprimento de obrigações previdenciárias. É um absurdo, né? É um absurdo. Então você imagina que uma empresa dessa não faz em outros órgãos públicos, que não tem tanta facilidade ali para acessar os sistemas e tudo mais. Pode passar aí, meu amigo, por favor. E aqui já é o nosso último slide, pessoal. Quando é que vai valer tudo isso aí? Pessoal, tudo isso e muito mais. O que eu falei aqui é muito pouco frente a tantas alterações que a gente tem, por isso que essa norma ela deve ser estudada e reestudada aí nos próximos anos, pessoal. Sugiro que vocês façam isso. Inciso 1. Revogam-se os artigos 89 a 108 da Lei 8.666 na data de publicação dessa lei. Que artigos são esses aí, pessoal? São aqueles que cuidam da parte criminal, dos crimes e licitações. Eles já vão valer de cara. Por quê? Porque eles saem da legislação trabalhista e eles passam a ser incorporados. Cria-se, se você pegar o PL, ele cria um capítulo novo lá no Código Penal, só para tratar dos crimes e licitações. E isso já vai estar valendo. A Lei 8.666, a Lei 12.462, que é a Lei do RDC, e a Lei do Pregão, 10.520, elas são revogadas após decorrido 2 anos da publicação oficial dessa lei. Então, nós vamos ter aí um prazo de 2 anos ainda com a aplicação da legislação que nós temos hoje, que é o período de adaptação, de conhecimento da norma, de adaptação dos sistemas, das novas rotinas, das novas práticas, né? Então, pessoal, para quem milita na área, para quem trabalha com licitações e contratos, ou para quem pretende enveredar por essa área, ainda não faz, mas pretende, eu sugiro que estude aí o PL da nova lei de licitações, né? Como eu disse no início da nossa apresentação, há uma tendência forte que ele passe com esse texto, possível sim algumas alterações, mas muito pouco. A base foi muito bem construída, muito bem dialogada já no âmbito do Congresso Nacional. E é um negócio, pessoal, que o contexto político ele é muito dinâmico, muito complexo, né? Pode ser que saia uma lei dessa, pessoal, daqui no próximo mês, né? No final de 2018, o governo Temer tinha colocado como uma das suas prioridades aprovar a nova lei de licitações. No meio do ano de 2018, eles divulgaram uma série de normas que eles queriam aprovar até o final do ano passado e esse PL estava no meio, mas não foi possível. Quando foi em maio desse ano, o Congresso Nacional retoma a pauta com ele, inclusive aprovando o regime de urgência na tramitação. Então, ele pode surgir muito rapidamente no nosso contexto jurídico e a gente vai ter que começar a estudá-lo, porque é uma norma densa, é uma norma grande, né? E eu parabenizo a Escola da Magistratura por
dar início, ser a precursora dessa discussão aqui no estado do Ceará. Eu acredito que deve se... por exemplo, quando a gente começou a divulgar a palestra de vocês, aí começa a surgir Tribunal de Contas. A gente quer essa palestra aqui também. Outros órgãos, a gente quer essa palestra aqui também. É a nossa realidade, né? As contratações públicas hoje, pessoal, elas correspondem, dados da OCDE de 2017, aqui no Brasil corresponde a 13% do nosso PIB. 13% do PIB. É muito dinheiro que circula nas contratações públicas. E aí vem muitos aspectos a serem analisados, pessoal. Questão de sustentabilidade ambiental, sustentabilidade social, trabalhista das contratações públicas, essa questão também é inserida no âmbito do PL. A questão das equipes de licitação, do chamado agente de contratação, que é uma figura nova que surge aí no PL. A questão da capacitação. E fala das escolas de governo, viu, Flávio? O PL fala da responsabilidade das escolas de governo em capacitar os caras que vão assumir essa função de agentes de contratação, que eles deverão ter capacitação certificada por escolas de governo, e aí o PL fala especificamente nessa responsabilidade das escolas em capacitar o pessoal que vai trabalhar nessa tão relevante função. Então eu agradeço aqui em nome do professor Flávio a acolhida de vocês, espero que tenha ficado clara a nossa exposição. Fica o espaço aberto, né, para algum questionamento, pessoal. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos a sua brilhante palestra.